A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o segundo livro de Reis, capítulo 8. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te, vai-te, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Veja aqui que o Senhor, ele amava a sunamita, porque ela amava Deus e ela tinha cuidado daqueles que faziam a obra de Deus. Ela cuidava de Eliseu. Então Eliseu avisou ela que ia vir fome 7 anos, que era para ela procurar um outro lugar para viver. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então, depois de 7 anos ela voltou e ela queria de volta as posses dela. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu vivificou. Veja que aqueles a quem o Senhor quer abençoar, ele prepara tudo na hora certinha, não é? Agora a sunamita voltou. Foi pedir para o rei de volta as suas terras. O que é que o rei estava ouvindo? Estava ouvindo de Geazi o testemunho do que Deus tinha feito. Aquela mulher e o filho dela que estava na presença do rei. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faz-lhe restituir tudo quanto era seu, todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Como é bom, não é? Nós amarmos a Deus e sermos por Deus e por aqueles que são pelo Senhor, verdadeiros. O Senhor cuida, o Senhor supre. O Senhor abençoa a nossa saída, a nossa chegada, o nosso retorno, a nossa ida. O Senhor é conosco. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe o anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: Toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de eu sarar desta doença? Pois é, mas lá na Síria não tinha os deuses falsos deles que ele adorava? Os deuses falsos não falam, não ouvem, não escutam. Por isso que Ben-Hadad teve que pedir socorro ao homem de Deus, do Deus vivo dos céus e da terra, que é espírito, que não aceita que as pessoas façam imagem dele, porque ninguém sabe como ele é, como ele foi. E ele falou que não é para fazer isso. Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: Vai e dize-lhe: Certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Veja que Hazael ouviu a notícia com respeito ao rei dele, Ben-Hadad, que ele ia morrer. E agora Eliseu estava olhando firmemente para Hazael. E olha o que Deus falou para Hazael. Então disse Hazael: Por que chora, meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matará a espada, seus meninos despedaçarás, e as suas pedajas fenderás, as suas mulheres grávidas serão cortadas pelo meio. Quem ia fazer isso?
o servo do Ben-Hadad, Azael, que veio perguntar com respeito à doença do rei dele. E disse a Azael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio ao seu senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente sararás. Ele não falou a verdade, ele mentiu. E olha o que ele fez. E sucedeu a outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. Olha o fim do Ben-Hadad. Um homem maligno que perseguia os filhos de Deus porque eles eram desobedientes a Deus. Deus os entregava nas suas mãos. Agora vemos aqui o reinado de Jeorão. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou nos caminhos do rei de Israel. Veja, ele era rei de Judá, das 2 tribos. Em vez de ele seguir o caminho de Judá, como Josafá, o rei Asa, que fizeram o que era reto ao Senhor, não, ele foi seguir o mau exemplo dos reis de Israel, das 10 tribos. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe. Veja, se casou com a filha da Jezabel, aquela mulher maldita, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada aos seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Pelo que Jeorão passou a Zair e tomou os carros com ele, e ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mandado de Judá, até o dia de hoje. Então também se revoltou Líbina no mesmo tempo. Esse foi o resultado do rei de Judá, Jeorão, ter se casado com a filha de Jezabel e se unido a Israel por causa do laço familiar dele. Os mais atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro de Crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Então veja que a contaminação dos reinos, do reino de Israel, das 10 tribos, estava infiltrando no reino de Judá, das 2 tribos. Por isso o julgamento de Deus chegou tanto a Israel como a Judá. Primeiro Israel, as 10 tribos foram extintas por meio de Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E depois o reino de Judá por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E todo Israel se acabou ali, o reinado. Não tinha mais reis nem no norte, nem no sul, nem em Israel, nem em Judá. Porque Deus vai trazer a sua disciplina sobre todo Israel. Hoje não é diferente. Deus também vai trazer a sua disciplina sobre todo o povo dele na face da terra. A disciplina de Deus é para a igreja. A igreja são todas as pessoas que têm a vida dele. E aonde estão essas pessoas? A maioria estão nos milhares e milhares de grupos religiosos que dividiu o povo de Deus. Aonde lá as pessoas não têm o Senhor como seu pastor, mas têm um homem como seu pastor. Tem líderes religiosos como seus líderes, como seus governantes, como seus generais, como aqueles que podem falar para eles aquilo que eles têm que fazer ou não. E o Senhor quer que você siga o Senhor dentro de você e não as pessoas fora de você, líderes de religiões.
E hoje as religiões estão envolvidas com muitos pecados, todos os tipos de pecado. Pecados de fornicação, pecados de adultério, pecados de idolatria, pecados de profanação, pecados de roubo. Enfim, o julgamento de Deus virá. Para onde que o povo vai ser levado? Para a Síria ou para a Babilônia? Vai ser levado para a grande tribulação. 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo. Tudo isso se refere ao mesmo tempo da grande tribulação, que antecede a volta gloriosa do Senhor Jesus. Todo o povo de Deus infiel e contaminado será deixado para a grande tribulação, para serem provados por meio do anticristo. Ninguém compra, ninguém vende sem a sua marca. Mas Deus tem um remanescente que vai ser salvo da grande tribulação. O que vai acontecer com o remanescente? Será arrebatados vivos antes da grande tribulação. Quem são eles? São os vencedores em vida. Não os vencedores do anticristo durante a grande tribulação, mas os vencedores primícias, que hoje, sem acontecer essas coisas, vivem uma vida de obediência ao Senhor. Serão considerados dignos de ser arrebatados vivos antes da grande tribulação. Não passarão pela grande tribulação. É a salvação de Deus para as primícias. E onde é que eu e você estará naquele tempo? Se eu for infiel, eu ficarei. Se eu for fiel, eu serei arrebatado. Essa é a sentença de Deus para a igreja hoje. Então o julgamento de Deus, assim como aconteceu lá no povo de Israel, também acontecerá nos nossos dias. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor está nos mostrando como entrou a contaminação nas 10 tribos no reino de Israel por meio da idolatria, e como isso chegou até o reino do sul, no reino de Judá, por meio do casamento de Acasias com a filha de Jezabel. Senhor, hoje a situação do teu povo não é diferente. Senhor, o Senhor teve misericórdia de um pequeno remanescente que não morreu no julgamento do rei da Síria e do rei Nabucodonosor. Hoje nós estamos vivendo esse momento que antecede, Senhor, esse momento. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, não sermos enganados, Senhor, por aqueles que seguem a feitiçaria, a idolatria, que seguem tudo aquilo que afronta e que Te ofende, Senhor, por meio da idolatria. Ajuda-nos, Senhor, a sermos salvos desta geração. Amém. Você pode escolher o caminho. Até se casar com a filha da Jezabel, você pode. O salário do pecado é a morte. Tudo que o homem planta, ele colhe. Que o Senhor tenha compaixão de mim e também tenha compaixão de você. Amém.